Hoje eu vou revelar para vocês quais são os 3 principais fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira. Então eu gosto muito tanto de ações como de fundos imobiliários. A minha ideia então aqui é apresentar para vocês os 3 principais fundos imobiliários que eu acredito que têm bom potencial de geração de renda e também de multiplicação de capital. Então fiquem ligados que hoje o vídeo está bem legal. Para quem não me conhece, eu sou Leonardo Abud e essa é a Matriz dos Investimentos. Então vamos para o vídeo. Bom, começando a explicar um pouquinho, né? Hoje a minha carteira está dividida em 2 partes, né? Uma parte é para multiplicação de capital e uma parte é para renda, para geração de renda. Então, para quem tiver um pouco mais de interesse, eu costumo falar bastante da minha carteira nas minhas lives, tá? Quem tiver interesse também pode assistir a última live que ficou gravada. Vou deixar aqui em cima. Mas vamos lá. Então, hoje eu tenho aqui 50% em renda e 50% em multiplicação de capital. E é nessa parte aqui de renda que se encaixa os fundos imobiliários da minha carteira. Então, na minha carteira de renda, eu tenho 40% em ações de dividendos e 60% em fundos imobiliários. O que eu imagino hoje de dividend yield, né? Dentro da minha carteira de fundos imobiliários, eu estimo algo como 9% de yield real. E na minha carteira de dividendos, algo como 8,5% de dividendos em termos reais também. Lembrando que hoje, tanto o fundo imobiliário quanto o dividendos, né, o rendimento desses 2 fundos, desses 2 produtos, são isentos de impostos. Obviamente, a gente não sabe o que vai ser o futuro, mas, por enquanto, essa é a regra do jogo. E aí eu vou dar um pouquinho do panorama dos fundos imobiliários, mas antes de mais nada, eu quero pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal, que ativem o sininho para não perder nada do nosso canal, e deixem um like e que comentem o que vocês estão achando desse vídeo, se vocês têm fundos imobiliários, quais fundos imobiliários vocês gostam, quais vocês não gostam, prefere tijolo, prefere papel. Deixa aqui para eu saber a sua opinião. Bom, a minha visão hoje é que o mercado está muito bom para fundos imobiliários, tá? Primeiro, quando a gente olha um pouco do dividend yield de fundos de tijolo, a gente pode perceber que o yield está em algo como 8,5%, quase 9% na média. O que é um spread, a diferença entre ele e um título longo do governo, né, uma NTN-B 2035 atrelada à inflação, está com spread aí na casa dos 300 bips. Hoje eu enxergo que o título do governo está pagando bastante e que o spread também é gordo. Então, assim, a gente tem aí fundos imobiliários com bom spread e também hoje com nível de títulos do governo elevados, tá? Então, eu gosto desse produto, não só por conta desse yield atual, mas também acho que um pouco da perspectiva é o que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente. Bom, o primeiro fundo imobiliário que eu vou trazer para vocês, e lembrando, né, pessoal, isso aqui não se trata de uma recomendação de investimentos, isso aqui é a minha carteira, é a minha opinião, é o que eu tenho e por que eu gosto das minhas posições, tá? Então, a minha primeira posição aí é o Kizu. Para quem não conhece, esse é um chamado Fund of Funds, é um FOF. Ele é um fundo que opera outros fundos imobiliários. Então, a ideia desse fundo é ter outros fundos imobiliários dentro dele, tá? É um fundo que tem por objetivo seguir a carteira teórica da Suno, é o chamado Suno 30, ou seja, vamos supor assim, vamos dizer que é um fundo de índice. Apesar de ser um fundo de índice, ele não é um fundo passivo no sentido de comprar imediatamente, identicamente, tudo que tem no Suno 30, ele tem alguma flexibilidade em termos de gestão ativa, mas eu gosto do produto, eu gosto do índice Suno 30, a gente pode perceber aí que é um índice que, obviamente, ele é muito novo, mas tem conseguido ter uma performance um pouco acima do IFIX. E também quando a gente vê a cota patrimonial ajustada do Kizu, né, do Quilima, ele também tem conseguido entregar aí uma rentabilidade acima do Suno 30. É preciso ajustar isso daqui por conta da emissão, tá? Mas mesmo quando a gente ajusta pela emissão, eles têm conseguido entregar um resultado acima do Suno 30. A taxa de administração, e aí, o que eu entendo, tá? Muita gente tem muito preconceito com relação a Fund of Funds, porque são fundos que cobram taxa de administração, isso acaba ficando com uma parte do yield gerado pelos fundos imobiliários que estão dentro ali do FOF, tá? Esse FOF, ele cobra uma taxa de administração de 0,6% ao ano, que no meu entender é uma taxa de administração baixa. Também, acho que muito importante é entender que hoje esses FOFs, eles têm negociado com um ponto em relação ao seu valor patrimonial, que acaba mitigando o efeito da taxa de administração, tá? Então, olhando um pouquinho aqui para o Kizu, ele hoje tem 37% de exposição em papel, em fundos de papel, o restante são galpões, shoppings, híbridos, lajes corporativas, enfim, eu gosto porque ele é um fundo bem diversificado. Para aquela pessoa que não gosta muito de ficar buscando ativo por ativo, o FOF ele é uma alternativa interessante.
Qual que é, no meu entender, a desvantagem desses FOFs? De novo, é a questão de taxa de administração, mas que atualmente, para mim, tem feito muito sentido dado o desconto. O que a gente pode perceber? O Kizu, ele pagou 1,3% de rendimento no último mês. Lembrando que isso aí não foi recorrente, tá? O próximo rendimento vai ser de algo como 0,88% em relação ao valor da cota atual. O que eu gosto muito de olhar em Fund of Funds é o desconto em relação ao valor patrimonial. Então, para vocês entenderem, o patrimônio de um FOF é basicamente os fundos que estão ali dentro dele, tá? Então ele tem ali outros fundos imobiliários. Esses fundos imobiliários são marcados a mercado. Então imagina o seguinte, você tem um FOF que hoje custa R$9, mas que o que ele tem ali dentro vale 10 em bolsa, tá? E é isso que está sendo negociado o Clima. Ele está sendo negociado a 0,9 vezes o valor patrimonial dele. Por conta desse desconto, para vocês entenderem, a taxa de administração, se você comprar um FOF com um desconto ali de 6, 7%, isso já anula o efeito de pagamento da taxa de administração. Ou seja, você comprou com um desconto tão grande que mesmo pagando a taxa de administração ainda compensa, tá? Então, abaixo de 0,93 do valor patrimonial para o Kizu, eu já acho que já vale a pena esse fundo. De novo, para mim, é um fundo que tem uma carteira bem diversificada, que está com um desconto considerável em relação ao valor patrimonial, e isso, por conta disso, acaba mitigando a taxa de administração. E uma coisa que eu acho também muito importante, por que hoje eu gosto de FOFs, tá? O FOF, ele acaba sendo uma exposição ao IFIX, vamos dizer assim, meio que alavancada. No sentido de que, quando o IFIX sobe, o FOF reduz o seu deságio, reduz o seu desconto em relação ao valor patrimonial. Então, você tem o benefício de valorização das cotas, mais o benefício de redução do valor patrimonial desses fundos. Então, a gente vê, por exemplo, né, aqui, lá em 2016, isso aqui é o retorno do IFIX em 12 meses e a variação de preço sobre valor patrimonial de 3 fundos imobiliários, de 3 FOFs, tem mais ou menos 10 anos de existência, tá? Não são muitos FOFs que existem há muito tempo, então eu peguei aí os FOFs mais antigos. Eu faço esse exercício justamente para mostrar que quando o IFIX, aqui em azul, ele tem uma alta, os FOFs reduzem o desconto em relação ao valor patrimonial. E a mesma coisa acontece ao contrário, ou seja, quando o IFIX cai, o desconto em relação ao valor patrimonial dos FOFs aumenta. Como eu vejo que eles estão com um desconto considerável e que tem uma boa perspectiva para o IFIX, eu imagino que se nos próximos 12 meses o IFIX subir 12%, os FOFs têm condição de subir 15%, 16%. Uma parte por conta do patrimônio subindo e uma parte por conta desse desconto em relação ao valor patrimonial reduzindo. Eu fiz aqui um exercício, tá? Eu peguei uma cesta de FOFs, e são 3 FOFs, e aí eu vi como é que foi o movimento ao longo da crise lá da pandemia. Então, a nossa cesta de FOFs está em azul, a gente pode perceber que ela caiu muito mais do que o IFIX em vermelho. Só que na retomada, a nossa cesta de FOFs em azul, ele sobe mais do que o IFIX. Então, justamente por quê? Porque o desconto em relação ao valor patrimonial, ele reduz as altas do IFIX. Por conta disso, como eu acho que o IFIX está barato, o desconto em relação ao valor patrimonial está alto, eu acredito que nos próximos meses, vai saber quando é que isso vai acontecer, a redução do valor patrimonial deve acontecer. E, de novo, caso isso demore para acontecer, como o desconto em relação ao valor patrimonial está alto, eu tenho esse efeito de anular a taxa de administração e o carrego é muito positivo para mim. Meu segundo fundo imobiliário é o BTLG11. Esse é um fundo de galpão logístico, tá? Os galpões logísticos, para mim, a gente vê que teve uma retomada, o nível de vacância está baixo. Isso mostra que quando a gente tem um nível de vacância baixo, o mercado ele se torna mais dono do imóvel, tá? E isso faz com que os aluguéis subam, é o que a gente tem visto acontecer nos últimos meses, muito por conta de um efeito, por exemplo, de e-commerce crescendo. Então, eu gosto de galpões logísticos, acho que é uma categoria interessante. O BTLG é um fundo que tem uma gestão boa, que tem alguns ativos bem posicionados, tá? Então, para vocês entenderem, o BTLG hoje ele tem 14 imóveis, é uma vacância financeira de 1%, uma vacância mínima, muito posicionado na região de São Paulo. Eu gosto também, é uma região mais pujante, é uma região economicamente de crescimento, tá? Então, os ativos são de boa categoria, são galpões modernos e bem posicionados. É um fundo que tem uma alavancagem baixa,
Hoje ele tem um loan to value, né, um nível de alavancagem de algo como 9%, tá? Com poucos CRIs aí que foram emitidos, então eu gosto dessa posição dele. E também, quando a gente vê a exposição dele a diversos inquilinos, a gente vê aí que ele está exposto a muitos segmentos e reduz um potencial impacto de tipo, estou muito exposto a e-commerce. De repente esse setor vai mal, começa a vir uma onda de inadimplência ou então de rescisão de contrato, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que ele está muito bem posicionado, ele está muito bem diversificado. Hoje eu estimo um dividend yield de algo como 9% para esse fundo. Então, assim, eu gosto. É um fundo já mais estável, para geração de renda mesmo. Meu terceiro fundo imobiliário é o MOR11. Esse aqui já é um fundo que eu olho um pouco como ganho de capital, tá? Ele é um fundo que tem geração de renda, mas também eu acredito que ele tem um potencial de ganho de capital. É um fundo da gestora More Invest. Eu gosto da posição deles. É um pessoal que tem se mostrado mais vamos buscar bons ativos, os ativos que estão mais descontados hoje. Eu vejo muito FOF migrando para CRI, para fundo de papel, em busca de entregar um rendimento alto, porque é o que o cotista tem buscado. Mas assim, a gente sabe que boa parte desses FOFs, desses fundos de papel, estão entregando um rendimento muito alto por conta da inflação alta. Então assim, não é um rendimento real. O pessoal do MOR11 já começou a olhar para migrar para fundos de tijolo, ativos reais, que devem ganhar uma melhora do nível de vacância dos ativos reais. Também é um ativo que tem uma proteção maior à inflação. Tá? Hoje é um fundo que negocia 0,78 do valor patrimonial, ou seja, um desconto altíssimo em relação ao valor patrimonial, e mesmo com a taxa de administração anula completamente esse efeito. No último mês eles pagaram um rendimento que não é recorrente de 85 centavos por cota, o que dá um rendimento de algo como 1,3%. De novo, não é recorrente isso, tá? Mas assim, eles têm conseguido entregar um resultado bom, eles têm conseguido entregar um resultado acima do IFIX. Quando a gente vê a cota patrimonial ajustada por dividendos, cota patrimonial ajustada por dividendos, eles têm entregado um resultado bem acima do IFIX. É uma taxa de administração mais alta, de 1%, com taxa de performance, tá? Mas é um fundo mais ativo, é um fundo que busca pegar uma gestão ativa. Enfim, é isso que eu tenho buscado nessa caixinha de multiplicação de capital. E como é que a gente olha um pouco da carteira? Esse é um fundo que tem uma carteira bem diferente, tá? A maior posição deles é o fundo prazo. É um fundo bem diferente, é um fundo que busca alguns movimentos estratégicos. Eles mesmos não podem abrir muito detalhe sobre isso. É uma coisa que, inclusive, deixa um pouco desconfortável, vou ser bem sincero. Mas como eles têm um desconto muito grande em relação ao valor patrimonial e também um histórico de conseguir entregar bom resultado, eu acabo confiando. E também esse fundo prazo, historicamente, vez ou outra, ele acaba distribuindo ali um dividendo extraordinário, tá? É um fundo também bem diversificado. Hoje ele ainda tem uma exposição de algo como 25% em fundos de papel, mas a própria gestão já fala que tem migrado para ativos reais, ativos de tijolo, tá? Deve fazer, inclusive, com que o rendimento caia em relação ao que foi o primeiro semestre. De novo, eles mesmos também deixam isso bem explícito. Para mim, eles falam algo como 0,6 reais por cota, né, de dividendo, o que daria um dividend yield mais ou menos aí de 11% ao ano, mas a gente tem que lembrar que tem ali alguns fundos de papel, alguma coisa que não é real, tá? Então, o que eu estimo hoje é algo como 9% de rendimento real, fora o potencial ganho de capital, de novo, porque eles têm exposição a fundos mais de tijolo, tá? Então, assim, é um fundo que eu acho bem interessante, é um fundo bem diferente. Quero ver, inclusive, se eu converso com o pessoal da gestão para a gente bater um papo, para fazer uma live aqui. Eu acho que seria bem interessante. Bom, pessoal, esses então são os 3 fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira principais, tá? Eu tenho mais fundos imobiliários, mas acho que esses são os 3 principais, os 3 que eu mais gosto hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço de novo que se inscrevam aqui no canal, que ativem o sininho, deixem um like, comentem aqui se vocês têm algum desses fundos, se vocês têm algum outro, o que vocês acharam desse vídeo. É muito importante para mim porque eu consigo saber o que minha audiência gosta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.